Graça e paz, seja muito bem-vindo aqui ao Idênticos. Esse vídeo é o primeiro vídeo da série dos fundamentos a respeito do nosso movimento, de nome Quem Você Pensa Que É, e a proposta é a gente compreender juntos um pouquinho mais aqui de quem Deus é e de quem nós somos em Deus. A reflexão de hoje tem a ver com a compreensão de que, de fato, nós estamos vivendo uma crise de identidade na nossa geração, onde, por ora, às vezes nos vemos como pessoas irresponsáveis, querendo viver uma vida de maneira independente uns dos outros, né, de não depender de ninguém e viver a vida, às vezes, até de maneira irresponsável, absorvendo todo o hedonismo que o mundo nos propõe, que esse mundo onde a gente vive nos propõe. Ou, de outro lado, a gente também vive como pessoas extremamente religiosas, que estão ocupadas com a tarefa operacional ali das comunidades religiosas, mas acaba deixando de desfrutar do privilégio de participar de quem Deus é de fato. Hoje eu baseei a minha reflexão no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 15, nos versículos de 11 em diante. Conta ali a história do filho pródigo. Outros diriam que essa história pode ser chamada de parábola dos dois filhos, porque ela trata justamente dessa dualidade aí entre os dois filhos do pai, né? Então, contando um pouco da história para vocês, eu não vou ler o texto, eu acho que faz mais sentido você ler esse texto em casa, mas eu vou te contar um pouquinho da história e aí, na sequência, a gente explica um pouco sobre como que a gente encontra características do filho irresponsável e do filho religioso nessa história. A história conta que o pai tem dois filhos e um desses filhos pede a herança antecipada ao pai e vai embora para uma terra distante com todo o dinheiro que foi dado pelo pai ali da sua herança. E ele gasta tudo, gasta todo o dinheiro. Vem uma época de fome naquela cidade e ele acaba tendo que pedir emprego em troca de comida. E ele trabalha aí cuidando de porcos e ele pede comida para as pessoas que passam, as pessoas não se importam de uma certa forma em levar para ele o alimento, e ele fica decepcionado, pensando que quando ele estava na casa do pai, o pai tratava melhor os servos dele do que de fato tratavam ele ali naquela circunstância, cuidando dos porcos. Nessa hora o texto bíblico diz que ele cai em si e ele volta para casa disposto a pedir perdão pro pai por tudo que ele fez, dizendo que não seria digno de ser tratado como filho, mas que aceitaria ser tratado como servo. Mas quando nessa volta, ele decidido voltar, ele chega perto de casa, o pai já avista ele de longe e corre, o abraça e o beija e perdoa o filho logo em seguida e diz: olha, vou trazer uma roupa para você, um anel e uma sandália, e nós vamos matar um bezerro gordo aí, nós vamos comemorar o fato de você ter voltado para casa. E enquanto isso, o filho religioso, o outro filho que fica, que era o filho que ficou com o pai na fazenda ali, cuidando dos interesses, né, da família, ele estava no campo trabalhando com as suas tarefas repetitivas de quem vive no campo, e ele chega em casa e vê uma festa acontecendo e ele fica pressionado assim, falando: pô, que festa é essa? E ele pergunta para um dos servos, e o servo, meio que o texto bíblico não indica muito, mas a sensação que me dá é que parece que o servo diz meio na maldade assim, e fala assim: seu pai matou um bezerro gordo lá pro seu irmão que voltou para casa. E aí diz a história que o irmão religioso fica bem irritado a respeito do que ele ouviu do servo, e aí ele chega pro pai e fala: ao pai, eu já trabalhei para você igual um escravo e você nunca matou um bezerro para mim, e chega esse filho aí que se envolveu com prostituta e gastou todo o seu dinheiro, e você vai dar uma festa pro cara, não tô entendendo nada. E aí o pai vira para ele e fala: não, filho, a gente não tem como deixar de comemorar, meu filho tava perdido, agora foi encontrado, ele é seu irmão e tal. E ele fala: não, mas eu não aceito isso. E aí o pai continua insistindo, falando: filho, tudo que eu tenho é seu também. Ele falou: não, mas você nunca deixou eu comer um bezerro gordo com meus amigos. Ele fala: não, mas era tudo seu. A qualquer momento você podia ter matado um bezerro gordo aqui, eu entendo isso. Dessa forma, você poderia ter matado qualquer bezerro gordo a qualquer momento aqui. Por que você não fez isso antes, né? E aí o filho acaba não entrando na casa e a história bíblica termina dizendo que o filho não entra, aquele filho religioso não entra na festa e não comemora o retorno do seu irmão para casa. Nessa história, os filhos têm características específicas e eu queria selecionar algumas delas para compartilhar com vocês. O filho irresponsável é o filho que tem como característica alguém que quer viver de maneira independente. O texto bíblico diz que ele quer viver de maneira independente, ele quer ir para longe do pai, para longe do crivo do pai,
para longe do crivo da família, ele quer viver de maneira independente e ele está ansioso para isso. Então, além de querer viver de maneira independente, ele também é alguém ansioso. E uma terceira característica seria que de fato ele é alguém irresponsável. A gente consegue encontrar isso no versículo 13, quando fala que ele queria gastar a vida irresponsavelmente. A motivação desse filho irresponsável era ir para longe para poder viver a vida sem ter crivo de nada, né? Sem ter alguém para ficar olhando para ele e dizendo para ele o que ele tinha e que não tinha que fazer. Essa era a principal motivação, viver a vida e curtir a vida sem restrições. As consequências, e aí eu elenco 3 aqui, principais de se viver nessa vida de irresponsabilidade como propõe esse filho, é que ele acaba perdendo toda a herança, ou seja, a herança acaba, ele acaba perdendo os amigos, ele não tem amigos, e ele fica envergonhado ao final com toda a sua situação. Essas são as principais características desse filho. Então nós que vivemos como filhos irresponsáveis, em geral, o que a gente quer é isso. A gente quer a independência, a gente está ansioso por isso, a gente quer viver a vida de maneira irresponsável muitas vezes, e a gente quer fazer isso para que a gente possa curtir a vida sem restrição nenhuma, mas as consequências de viver dessa forma é que toda a herança que nos foi dada do pai a gente acaba perdendo, e tudo aquilo que de fato a gente tinha de amigos a gente acaba não tendo mais, e fatalmente o fim das coisas seria que a gente ficaria extremamente envergonhado com tudo isso. Já o irmão religioso, se você parar para pensar, ele é alguém que vive de tarefas repetitivas, ele está vivendo nas tarefas ali do campo e ele não se ocupa com as tarefas do pai, a tarefa principal do pai, que é de buscar o seu filho perdido, ele não está ocupado nisso. Ele está ocupado com as tarefas operacionais daquela fazenda, daquele lugar onde ele trabalhava. Ele também é alguém que obedece por obrigação. Ele é alguém que não obedece por privilégio, por gratidão. Ele obedece porque no final das contas ele se sente um escravo. Ele se sente alguém que tem que fazer uma determinada coisa, ora por medo, ora porque quer receber no final uma remuneração. E uma terceira característica desse filho religioso é que, por causa desse contexto de vida que ele escolheu viver, ele é também alguém que julga aquele que não vive igual. Por isso que quando ele fala com o pai, ele fala assim, aquele seu filho que gastou seu dinheiro com prostitutas e tal, é com ele que você gasta o seu dinheiro e paga um bezerro gordo, para mim não. Então ele acaba julgando também outras pessoas e não olhando para, como diz o texto bíblico, né, ele acaba buscando o cisco no olho do seu irmão, sendo que ele não estava convicto da trave que estava no olho dele também. O fato é que a motivação desse filho religioso é de fato ser remunerado. Tanto é que ele fala, eu queria que você... por que você nunca me deu aí um bezerro gordo para eu comemorar com os meus amigos? Ele queria ser remunerado, ele queria receber essa remuneração. E o fato é que algumas consequências surgem na vida de quem decide ser o religioso. E as consequências estão em não desfrutar daquilo que é a herança do pai, porque ele fala, meu filho, tudo era meu, tudo que era meu sempre foi seu. Ou seja, você podia ter comido esse bezerro a hora que você queria, mas porque você estava com medo, você não quis comer. E uma segunda consequência é que ele não participa da tarefa principal do pai, que é buscar o perdido. Ele não participa de quem o pai é, ele não participa daquilo que o pai faz. E porque ele não participa do que o pai é e nem do que o pai faz, ele também não comemora. Por isso ele não aceita entrar na festa. Ele se torna um rebelde ao final, dizendo, eu não vou comemorar nada, não tem nada para comemorar. Então, estamos todos nós inclusos em uma crise de identidade, onde ora queremos ser esse irresponsável e ora queremos ser o religioso. Eu não sei em qual dessas frentes você está. Eu já estive, muito provavelmente ao longo da minha vida, ora na vida do irresponsável, ora na vida do religioso. Mas é importante a gente saber, com essa reflexão, que existe uma crise de identidade e que é possível encontrar uma solução que não está nem em viver como irresponsável, nem em viver como religioso, nem um meio dos dois, nada. Tem uma solução diferente, que é viver como um filho de Deus, convicto da sua identidade. E é isso que a gente vai experimentar aqui nos fundamentos sobre o Idênticos. Eu te convido a compartilhar esse vídeo, mandar para o máximo de pessoas que você puder, para que as pessoas possam acompanhar com a gente aqui todos os fundamentos e aprender um pouquinho mais de quem Deus é e de quem nós somos em Deus.
Na descrição do vídeo vou deixar mais algumas dicas para vocês aqui, de podcasts e vídeos para vocês assistirem. E não deixem de entrar na comunidade Idênticos Communitas do Facebook para ter mais informações. Enfim, Idênticos, um abraço para todos vocês. Fiquem com Deus.